Uma pesquisa científica, capítulo 2. O OVNI vivenciado. Jamais me esquecerei da experiência que tive na manhã de 8 de junho de 1966. Não seria capaz de me convencer, após aquele avistamento, que eu estivesse apenas pensando ter visto o que vi. Fiquei preocupado durante muitas semanas após aquela experiência. Ela deixou-me literalmente apavorado. Fui um dos membros do grupo de combate que viu os primeiros jatos de combate alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea procurou nos convencer naquela oportunidade também que estávamos vendo coisas. Extraído de uma carta pessoal enviada ao autor. Uma coisa ficou estabelecida após tantos anos de experiência interrogando os relatores dos OVNIs. Invariavelmente, tinha a impressão de que falava com alguém que descrevia um acontecimento verdadeiro. Para ele ou ela, aquilo representava uma experiência fora do comum, vivida e que não se parecia em nada com um sonho, um acontecimento para o qual o observador não estava, de um modo geral, preparado. Algo que logo seria reconhecido como estranho além da compreensão. Para quem relatava o fato e para as outras pessoas que tivessem compartilhado da experiência, o acontecimento continuava inexplicável e o fenômeno não identificado, mesmo após ter sido procurada seriamente alguma explicação lógica. A experiência tinha a realidade de um acontecimento físico tangível, em igualdade de condições com a percepção de um desastre de automóvel, por exemplo, ou um elefante atuando num circo, a não ser por uma coisa. Enquanto as testemunhas têm um vocabulário adequado para a descrição de automóveis ou elefantes, ficam quase sempre perdidas, embaraçadas à procura de palavras para descrever suas experiências com o OVNI. Uma frase sempre é repetida quando eu interrogo as testemunhas. Nunca vi uma coisa assim em minha vida. Mas também descobri que aqueles que relatam experiências com OVNIs esforçam-se o mais possível para descrever e explicar suas experiências com termos convencionais. Procuram quase sempre encontrar uma explicação natural e chegam até mesmo a chamar a atenção para a falta de coerência da ocorrência. Ao contrário do que sempre nos dizem que as pessoas veem o que querem ver, meu trabalho com as testemunhas de OVNIs, aquelas de nível mais elevado, indica que desejam ver ou explicar suas observações com base em coisas conhecidas. Uma declaração típica é: no começo, pensei que tivesse ocorrido um acidente mais adiante na estrada. As luzes pareciam um pouco com as lâmpadas rotativas de um carro-patrulha. Em seguida, notei que estavam muito altas e então julguei que talvez fosse um avião em pane tentando uma aterrissagem de emergência com os motores desligados, pois não escutava nenhum ruído. Então me dei conta que não era um avião tampouco. Vi-se repetir por tantas vezes este processo de começar por uma descrição e explicação simples, rápida, e ir se desenrolando gradativamente até alcançar a noção de que não havia uma única descrição convencional adequada, gradação de hipóteses, que não aceito a ideia de que a testemunha de um OVNI adotou, por razões psíquicas, imagens inconscientes ou desejos, ou uma pulsão simples e normal como um veículo para a expressão de necessidades íntimas e profundas. A experiência é ímpar e intensamente desconcertante para a testemunha. Existe uma lacuna intransponível entre a experiência e a capacidade de encontrar uma descrição e uma explicação racional que a ela se enquadre. Na verdade, é difícil de imediato refutar as experiências que levaram uma pessoa com boa cultura a declarar com toda a sinceridade: tudo que sei é que jamais vi uma coisa no céu com aquele formato, como também nunca vi um avião que se deslocasse com tamanha velocidade. Era como se olhasse para cima e estivesse bem embaixo de um avião, como se o avião estivesse parado ali, na mais perfeita imobilidade e sem fazer o menor ruído. Observamos isto durante uns 5 minutos, mais ou menos. Depois, a coisa adquiriu uma velocidade tremenda e partiu a toda velocidade, sem fazer o menor ruído. Naquela oportunidade, a RCPN, Real Polícia Montada do Canadá, perguntou-me se eu não pensava que era um helicóptero acima de uma camada de nuvens, com o objeto dependurado por uma corda. Ora, esta foi a explicação mais tola que jamais ouvi em minha vida. Estas citações nada têm de excepcionais. Dúzias delas poderiam encher este capítulo e outros mais tiradas de meus arquivos, bem como dos arquivos do Projeto Livro Azul. E muitas estão relacionadas a experiências compartilhadas por mais de uma pessoa. Apesar disso, as palavras por si só não conseguem descrever a experiência humana do observador. Diversas vezes fiquei pensando: como é possível que uma pessoa aparentemente sã, estável, responsável esteja aqui contando-me essa história com toda a aparente sinceridade? Não estará encenando tudo isso? Será que é um ator tão bom assim? E se assim for, com que objetivo?
Sem dúvida, devem saber que esta narrativa incrível poderia transformá-la num alvo de zombaria sem fim. Eis aqui outras duas reações. Escutei o cachorro latindo do lado de fora, mas não era um latido normal. Então fiquei um pouco aborrecido e saí para ver o que estava acontecendo. Notei que os cavalos estavam indóceis e corriam em volta do pasto. Olhei para cima para ver o que estava atormentando os animais e vi aquele objeto parado no ar. Devia estar a uns 400 ou 500 pés do solo. Pedi a um amigo que se juntasse a mim para dar uma olhada naquilo e ver se eu não estava ficando louco. A pessoa saiu, olhou rapidamente, soltou um grito estridente e voltou correndo para dentro de casa. Presumi por uma questão de lógica que se tratava de uma invenção inteiramente nova e desejei ardentemente que os inventores fossem nossa própria gente, pois isto aconteceu antes do dia VJ. Decidi não comentar nada a respeito do que vira até que as notícias fossem propaladas publicamente. Às vezes, os relatórios ou entrevistas contêm observações francas e sem malícia, o que, sem dúvida, confirma a realidade do fato com relação à testemunha. O comentário que se segue partiu de 4 garotos da Woodbury Forest School, envolvendo um avistamento em 15 de fevereiro de 1967. Esta é a verdade e não se trata de uma fraude, pois isto, para a nossa escola, seria considerado uma afronta muito séria. Palavras de 3 escoteiros de Richardson, Texas. Mike, Craig e eu somos escoteiros na turma 73. E damos nossa palavra de escoteiros como não se trata de uma fraude ou ilusão de ótica. Ninguém seria capaz de fazer uma observação tão ingênua quanto esta. O que estou tentando dizer é que não lancei mão de nenhuma fotografia falsa porque não sei ainda como fazê-lo. Esta declaração foi feita num relatório de uma observação ocorrida em Nova Jersey em 26 de dezembro de 1967. Finalmente, contamos com este apelo comovedor extraído de uma carta enviada ao Projeto Livro Azul que descrevia o avistamento de um objeto com o formato de um charuto, ocorrido a 19 de janeiro de 1967. Embora eu não passe de uma criança, por favor, acreditem em mim. Quase sempre são as observações superficiais de natureza séria e madura que enfatizam a intensidade da experiência do relator. Este comentário foi feito por um piloto da Trans-Australia Airlines com cerca de 11.500 horas de voo. Sempre zombei desses relatórios, mas eu vi. Quando nós vimos, estava sob o controle de alguma coisa inteligente e não se tratava de um avião conhecido, disto não tenha dúvida. A declaração que se segue foi feita por um homem que tomou parte em 50 missões de combate na Segunda Guerra Mundial. Tem ele 5 medalhas do ar e 12 estrelas de combate em bronze e, ao que parece, não se alarma com facilidade. Não fazia nenhum ruído e era tão comprido quanto um avião comercial, mas não tinha prefixos. Meu corpo reagiu como se eu tivesse experimentado de muito perto algum perigo. Passei todo o resto do dia um tanto descontrolado emocionalmente. Os objetos ou aparições aqui descritos são debatidos posteriormente com alguns detalhes. Neste momento, desejo apenas mostrar ao leitor, da melhor forma que me for possível, o fato de que a experiência com um OVNI é um acontecimento extremamente real para quem o relata. Frequentemente, enquanto ouvia um relato de uma experiência com um OVNI, perguntava a mim mesmo, mas afinal, por que estão me contando isso? Com o passar do tempo, me dei conta que as testemunhas me contavam as suas experiências porque desejavam que eu lhes explicasse aquilo. Tinham ficado profundamente impressionadas e queriam uma explicação que se enquadrasse dentro da visão que tinham do mundo de modo que pudessem se livrar da pesada carga do desconhecido assustador. Demonstravam um desapontamento verdadeiro quando eu era obrigado a dizer-lhes que sabia pouco mais do que elas. Tudo quanto eu sabia era que as suas experiências não eram únicas, que tinham sido contadas e recontadas em diversas partes do mundo. Embora ainda não possa ser explicada, a experiência do OVNI, nos termos em que um OVNI é definido neste livro, tem toda a aparência de ser um acontecimento verdadeiro para o relator e seus companheiros. Este é o nosso ponto de partida. Notas. 1. Veja a apêndice 1 ML13. 2. Veja a apêndice 1 CI 2. 3. Tirado de uma entrevista com uma mulher de Kenora, Canadá, sobre a observação que teve a 30 de maio de 1969. Este caso não foi incluído no apêndice 1 por só contar com uma testemunha. 4. Avistamento ocorrido a 24 de maio de 1965. O relatório não foi incluído no apêndice 1, pois o autor não manteve um contato pessoal com a testemunha ou com o investigador. 5. O avistamento teve lugar a 8 de junho de 1966 em Kansas, Ohio.